Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui para bater um papo com vocês nesse momento tão inusitado que nós estamos passando, não é? Eu gostaria de dizer assim que esse momento é um momento de união, um momento de serenidade e de equilíbrio. Então, assim, vamos pensar em tudo que está acontecendo, ter calma, ter responsabilidade para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, né? Nós precisamos ter tranquilidade para poder lidar com crianças pequenas, porque elas também devem estar muito assustadas ou achando no mínimo diferente tudo isso que está acontecendo. Desde a sexta-feira passada, a Escola Experimental Educação Infantil começou a enviar as atividades para casa, porque foi quando o aplicativo finalmente ficou pronto. E nós estamos em uma fase de testes. Vamos mandar as atividades sempre de segunda até sexta-feira, mas vamos precisar da colaboração dos pais, não é? E essas atividades, vocês precisam compreender, elas seguem algumas orientações, alguns princípios, não é? São princípios pedagógicos e são atividades coerentes com a nossa proposta pedagógica. Por quê? Porque nós não podemos pensar de um jeito e agir de outro. A primeira situação, a primeira dificuldade no envio dessas atividades ou na expectativa que as famílias têm é que as crianças muito pequenas, de 2, 3 e 4 anos, elas não estão acostumadas com isso. Né? Então, assim, vamos ter que ter paciência, paciência pedagógica. Já falei sobre isso no dia da live. Né? E essas atividades, elas são atividades lúdicas, elas são atividades que precisam da ajuda do adulto, elas estimulam a criatividade, mantêm a rotina e elas visam o contato da criança com os professores. Nossa orientação segue o seguinte princípio: essas atividades elas serão de conhecimento, de cuidado e de convivência. E não estaremos mandando atividades novas, porque as crianças precisam do contato com o professor para poder estar. O professor, ele é o guia e o orientador da prática. Então, assim, nós estamos fazendo um esforço para mandar essas atividades para casa, para que as crianças tenham essa rotina, como eu já falei, mas cada um vai fazendo de acordo com as suas possibilidades e dentro do seu tempo, tá bom? Outra coisa, existe uma diferença entre o ensino fundamental e a educação infantil. A criança do ensino fundamental, ela já sabe ler, ela já sabe escrever, ela já vem com essa rotina de atividades em casa, com essa rotina de atividades em casa há bastante tempo, já sabe fazer as atividades sozinhas, entendeu? Então, elas têm uma capacidade leitora e elas têm um tempo de concentração muito maior do que as crianças pequenas. Então, nós vamos trabalhar com as crianças menores dentro das suas possibilidades. Mas vamos ter cuidado, não vamos transferir para os pais a tarefa que é dos professores. Por quê? Porque os conteúdos dos projetos serão trabalhados pelos professores quando nós voltarmos às nossas atividades. Outro ponto que eu gostaria de abordar aqui com vocês é o que é que os pais podem fazer além de acompanhar as atividades das crianças, que são atividades que os professores estão enviando, né? Conforme eu já falei. Vocês têm uma chance enorme de trabalhar com a criança letramento. O que é o letramento? É todo o acervo linguístico e literário que a criança consegue construir. Então, este acervo é o que vai dar possibilidade da criança criar, imaginar, dispor de um material. Vamos dizer assim, esse acervo é o conteúdo que a criança tem. E como é que vocês podem trabalhar este acervo linguístico literário com as crianças?
que fazem parte do letramento, não é? Acho que vocês podem contar histórias para os seus filhos, é uma atividade maravilhosa, porque além de enriquecer o imaginário, enriquecer o vocabulário, é um momento de aconchego, de aproximação da família, onde todos estão juntos e que as histórias têm um sabor maravilhoso. Outra coisa, vocês podem ouvir com a criança um documentário sobre os animais, sobre a vida dos animais. Tem cada documentário maravilhoso sobre os dinossauros, ou sobre as florestas, ou sobre as savanas africanas, enfim. Tem um repertório para que a criança consiga ouvir e depois façam algumas perguntas, porque isso vai fazer com que elas pensem sobre o que viram e respondam de forma coerente sobre o que assistiram. Outra coisa boa é ler poesia para criança, brincar de parlenda, cantar músicas antigas, entendeu? Se fizer uma receita, lê a receita, os ingredientes, pode ler uma revista, pode ler uma notícia. Então, todas essas atividades, elas fazem parte do letramento, e este letramento, ele vai sendo construído e vai formando um acervo para quando a criança precisar construir textos próprios, autorais, criativos, ela já tenha esse repertório. Então, o acervo, na verdade, é o repertório que a criança vai construir. Outra coisa que gostaria de comentar aqui com você é sobre esse processo de pandemia, né? No processo de pandemia não existe vítima nem culpado. Todos nós estamos vivendo um período completamente inusitado, um período diferente. Então, assim, a gente precisa ajudar as pessoas a se manterem no positivo. Então, vamos ter um olhar amoroso, um olhar afetivo, um olhar de empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro, saber o que é que essa pessoa está passando. E a escola pensa nisso. Por isso estamos aqui gravando esse vídeo para vocês, tentando manter um diálogo e tentar orientar os pais no sentido de que eles trabalhem da melhor forma com as crianças. Então, assim, acho que é um momento de responsabilidade da escola, responsabilidade da família, responsabilidade do poder público, e nós precisamos ter uma relação de confiança, não é? Para poder continuar nos reinventando e aprendendo a cada dia. Eu espero que vocês estejam bem e que a gente volte a se ver breve, breve, breve. Então, quero mandar um beijo muito grande para vocês, para as crianças, e dizer que estamos morrendo de saudade. Olha aqui o coraçãozinho. Beijo.